Boa tarde a todos. Eu agradeço inicialmente a você, Rúbia, pela apresentação, em especial ao professor Juan pelo convite. Também cumprimento a todos vocês que acompanham esse evento tão importante. E é muito bom, mesmo que à distância, né, estar com vocês no Tocantins. É um estado que eu ainda não conheço, mas pretendo conhecer em breve. Espero que na próxima oportunidade possa ser presencialmente, né? E nós todos trabalhamos nessa área ambiental, em especial no tema ligado a resíduos sólidos. Esse é um tema tão fundamental para o nosso país. E é muito importante trocar as experiências, falar um pouco daquilo que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, escutar o que vocês estão fazendo por aí e buscar aquilo que nós queremos, né? Que o nosso país possa avançar nesse assunto, já que nós sabemos que hoje ainda temos mais de 40% de nossos locais de destinação de resíduos como locais inadequados, mais de 40% de lixões ainda no nosso país. Então, nós percebemos que mesmo havendo uma lei que é de 2010, nós passamos aí vários anos pós essa legislação e ainda não conseguimos avançar o quanto desejaríamos. Então, falando um pouquinho da minha área de especialidade, atualmente eu presido a CETESB, mas eu tenho estudos nesse tema de resíduos. A minha tese de livre docência na USP foi relativa a esse assunto e acabou sendo o primeiro trabalho a abordar juridicamente a questão da lei de resíduos sólidos, porque eu comecei a escrever a tese antes mesmo da entrada em vigor da lei. E quando eu estava praticamente entregando a tese de livre docência, a faculdade acabou esticando em um mês o prazo, e aquele um mês foi o período em que a lei foi, na verdade, sancionada, e eu consegui, então, ter o primeiro trabalho a abordar a lei, porque aí consegui já colocar a legislação e logo em seguida foi publicado, então, esse livro, que é o Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós-Consumo. Eu trouxe uma apresentação, vou tentar compartilhar com vocês, então, falando um pouco dessas rotas tecnológicas para resíduos sólidos. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos sim. Sim? Ai, que bom. Estava preocupada porque eu não sou muito boa de meets para compartilhamento. Então, o que acontece, né? A preocupação hoje é olhar não só para a destinação desses resíduos e a disposição em aterros, mas pensar em alternativas tecnológicas mesmo. O que nós podemos fazer para buscar outras alternativas que não apenas a colocação em resíduos? Falando um pouquinho da CETESB, que é a Companhia Ambiental de São Paulo, a CETESB tem 53 anos de existência, e ela é uma referência, não só no Brasil, mas na América Latina também. Nós temos uma parceria com a EPA, que é a agência norte-americana, que trabalha também com os temas ambientais, então é uma parceria de 30 anos, e a CETESB agora comemorou em julho 53 anos, e a EPA, a agência americana, 50 anos. Então, são agências bem antigas e que compartilham esses temas. No tema de resíduos sólidos, nós seguimos aquela ordem da Política Nacional de Resíduos. Então, a ideia de não geração, ela deveria estar em primeiro lugar para nós no Brasil. E depois trabalhar a redução, a reutilização, até chegar à ideia de tratamento e disposição final. Nós sabemos que isso ainda é difícil, porque muitas vezes nós vamos simplesmente tentar dar uma disposição adequada e ponto, né? Caminhar de um lixão para um aterro e coisa que o valha, quando, na verdade, a nossa Política Nacional de Resíduos já toca no ponto da não geração, já toca no ponto de um design melhor do produto e da embalagem, para fins de nós termos uma maior proteção ambiental e, enfim, não utilizarmos tantas áreas para fins, né, de disposição de resíduos. Por isso que a redução é que deveria ser priorizada.
Mas quando nós temos resíduos que não podem ser evitados, nós vamos chegar à ideia de reciclagem, nós temos que utilizar a coleta seletiva e também a ideia da logística reversa, ou seja, transferir, né, ao próprio setor produtivo, por assim dizer, a sua responsabilidade de retomar aqueles bens ou aqueles resíduos. Então, pode ser o bem pós-utilizado ou o resíduo para uma destinação ambientalmente adequada. E no estado de São Paulo, nós estamos trabalhando algumas rotas. Então, nós trabalhamos esse tema da logística reversa, nós trabalhamos a questão normativa. Então, o que pode ser feito do ponto de vista normativo para avançar? O chamado CDR, os combustíveis derivados de resíduos, a compostagem, o SIGOR, que é um sistema de gerenciamento online de resíduos, então o acompanhamento desde a geração até a destinação final, e o que nós fazemos para aterros. É um pouco disso que eu vou querer falar para vocês, então, em termos práticos, explorar, né? Começando Patrícia, sim, pois não. desculpa que te interrompa, os slides, eles não estão passando. Não? Ai, meu Deus, e agora? Então, melhor ou compartilhar a tela toda, né? Ah, deixa eu... Compartilhar a tela toda, não somente a apresentação, e aí vai... Tá, eu vou tentar aqui. Patrícia, se você quiser me enviar a apresentação no e-mail, eu abro eu acho melhor, porque daí eu também consigo ver vocês, é mais interessante. Aí você já fica com o material para poder. Vou dar um ESC aqui e vou fazer isso. Porque aí você já fica com o material também para poder enviar para o pessoal, né? Um segundinho, então, para eu fazer isso. Isso já me aconteceu, tá? Isso Ai, aconteceu com todo desculpem, mundo. eu deveria ter mandado antes, inclusive, né? Seria melhor. Mas eu tô com L aqui e já vou fazer isso. Qual que é o endereço melhor para eu mandar? Rúbia? Acabei de te mandar o e-mail do PET, bem aqui no chat. Não, eu estou já no e-mail. Se você só me falar o endereço, já coloca. É PET. PET? Isso. Tá. Ponto EAMB, EAMB, arroba meio Meio ponto uft.edu.br. uft.edu.br. Perfeito. Já estou mandando. Mandei, veja se chegou. Acabei de mandar. Tá, eu estou atualizando aqui para ver se chegou. Ok. Porque também, se não chegar, não tem problema. A gente pode fazer sem apresentação, se for o caso. E eu deixo o material para vocês depois. Que ele é uma apresentação pesada, então às vezes não chega rapidinho na hora, mas eu imprimi uma aqui, só vou pegar a minha versão impressa e só ver onde que está a minha impressa aqui já. A gente vai tocando sem apresentação mesmo. Porque não chegou aqui ainda. Tá, não tem problema. Eu mando depois novamente, mas vou, na verdade, fazer sem apresentação agora e envio para vocês. Acho que é melhor. Aí vocês ficam com a apresentação depois, não tem problema nenhum. Ótimo, tudo bem. Tá bom? Assim a gente não perde tempo. Só tentando pegar aqui a última que eu tenho. Só um segundinho.
Eu não sei por que que não passou, né? Para mim estava passando normalmente. Não dá para entender. O professor de manhã também aconteceu a mesma coisa. Sei. Aí ele compartilhou a tela do computador toda, aí ele carregou normalmente, mas não viu a nós. Ou seja, vê a tela toda. Então, não... Ao invés de você compartilhar só uma tela, uma janela, na verdade, aí você coloca a tela inteira, né? Entendi. Não, sem problema. A gente segue assim e eu mando para vocês. Então, como eu estava colocando, né, a questão da logística reversa. Acho que todos vocês conhecem, né, a ideia da logística reversa, mas a base, né, é que nós usamos um conceito de administração de empresas, que é o conceito de logística, planejar o produto e levar o produto ao consumidor, e hoje esse conceito ele é ampliado. Além de planejar e levar ao consumidor, se utiliza também a ideia de trazer de volta esse produto para que a destinação seja feita pelo próprio setor produtivo. Então, esse retorno ele tem que acontecer independentemente do serviço público de limpeza. E esse é o ponto, vamos dizer assim, que gerou e gera muitas vezes, né, discussões em termos práticos e discussões que levaram a muitas ações. Aqui no estado de São Paulo nós tivemos ação civil pública, no Rio Grande do Sul, em vários estados, discutindo até o acordo setorial em nível federal, por exemplo, no caso de embalagens, né, e em vários estados isso se repetiu. A ideia da logística reversa é justamente ter canais de retorno dos resíduos pós-consumo para a indústria. Isso também permite a redução do volume que vai para aterro. Então, as metas que foram estabelecidas nos acordos setoriais, elas vieram nessa linha de levar em conta uma nota de corte e reduzir aquela quantidade a partir daquela nota de corte. Então, o acordo setorial em nível federal, ele levou em conta esse aspecto. Olha, ele reduz 22% do volume que está sendo levado a aterro e depois vai ampliando as metas. Então, a logística reversa, ela tem por uma característica chamada responsabilidade compartilhada. Eu não sei bem como é o perfil das pessoas que estão acompanhando aqui o curso, né? Mas se são pessoas da área do direito ou de outras áreas também do conhecimento, mas em termos práticos, o que acontece? A responsabilidade por danos ao meio ambiente, ela é, em regra, o que a gente chama de responsabilidade objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa do causador do dano. Você desenvolve aquela atividade e gera responsabilidade. E ela, em sendo objetiva, ela também é uma responsabilidade solidária, uma responsabilidade em que não importa a parcela de contribuição de cada um, qualquer daqueles responsáveis pode ter que responder. No caso da logística reversa, não, você tem uma responsabilidade compartilhada. Então, o consumidor tem um papel, o fabricante tem outro, o comerciante tem outro. E por que a legislação optou por esse formato? Porque, na verdade, não caberia ao consumidor fazer o que o fabricante tem que fazer. É claro que se o fabricante tem que dar a destinação aos resíduos, por exemplo, no caso dos eletroeletrônicos, não dá para exigir do consumidor que ele crie um sistema de gestão para resíduos eletroeletrônicos. Agora, dá para exigir que ele devolva aqueles resíduos ao fabricante. Então, esse é um ponto que para o estado de São Paulo foi muito importante. Hoje, no site da CETESB, você encontra as informações sobre logística reversa. A logística reversa em São Paulo, ela existe desde antes da Política Nacional de Resíduos, porque a nossa lei estadual que trabalha o tema de resíduos sólidos é de 2006, ela é anterior à lei federal, e ela abarca uma série de termos de compromisso,
que vai além daquilo que nós temos, por exemplo, em relação aos termos federais. Então, aqui, questões como medicamentos, vários outros temas que efetivamente não estavam no acordo setorial federal, já foram abarcados no estado de São Paulo. Algo que nos fez avançar bastante em logística reversa. Em 2015, eu estava à frente da Secretaria do Meio Ambiente e nós publicamos uma norma exigindo que, para renovar as licenças no estado de São Paulo ou para obter novas licenças ambientais, aqueles que estariam sujeitos à logística reversa seriam obrigados a fazer a logística reversa. E essa norma, à época, foi muito questionada, foi questionada em juízo, nós tivemos várias ações, e o próprio Tribunal de Justiça do Estado confirmou que a CETESB estava correta em exigir esse tipo de questão. Então, hoje, você não obtém licenças e não renova licenças em São Paulo se não fizer a logística reversa. Com isso, nós conseguimos avançar muito a logística reversa do estado de São Paulo, porque, de fato, nós tínhamos, né, linhas de corte. Então, por exemplo, no ano de 2018, era para empreendimentos acima de 10 mil metros quadrados. Em 2020, empreendimentos acima de 1.000 metros quadrados. E agora, a partir de 2021, todos os empreendimentos sujeitos à logística reversa. Vocês vão me perguntar, faz 100% da logística reversa? Não. Por quê? Vocês sabem que essa lei, ela fala em viabilidade técnica e viabilidade econômica. Então, muitas vezes, há uma, vamos dizer, restrição técnica, há uma restrição econômica, e isso vai ser levado em conta. Mas o nosso entendimento é que é preciso fazer a logística reversa. Então, se o setor demonstra, não, eu não consigo fazer 100%, eu consigo fazer 10%, e no ano seguinte eu vou passar para 15%, 20%, assim eu vou avançar, nós aceitamos isso. Mas eu não posso dizer que não dá para fazer nada, tá? Então, por exemplo, o setor de medicamentos, que foi um setor muito reticente a fazer a logística reversa dos medicamentos e das embalagens, foi um desses que foi questionar em juízo. E o que aconteceu? O tribunal falou, vai fazer a logística reversa. Então, eles voltaram e assinaram o termo de compromisso com a CETESB. E agora eles estão sendo obrigados a fazer e colocar nas farmácias, né? Porque você tem um problema sério de contaminação do solo, da água, com os medicamentos, que gera uma série de problemas à saúde das pessoas. Então, é inaceitável que esse setor não crie sistemas para devolução do medicamento vencido ou daquele medicamento que sobra, né? Nós já temos essa dificuldade de não poder comprar a quantidade exata. A gente sabe que nos Estados Unidos, em outros países, você pode comprar, né, o medicamento na quantidade exata que você precisa. No nosso caso, não é assim. Então, muitas vezes, esses medicamentos vão vencer e a pessoa não utilizou. E aí fica aquele problema de que você não pode jogar, né, num lixo comum sob pena de causar danos. Então, esse sistema aqui foi uma resolução que eu publiquei como secretária do Meio Ambiente em 2015, eu falo que eu tive a alegria de voltar como presidente da CETESB e aplicar a regra que eu criei, né? E forçar o cumprimento dessa regra. Em termos práticos, o que acontece hoje? Os empreendimentos apresentam planos para a implantação da logística, relatórios anuais e metas para avanços nos anos seguintes. E isso significou para a gente um avanço muito grande no nosso estado. Então, para colocar para vocês em números, né, em dezembro de 2018, nós tínhamos mais ou menos 2.000 empresas no estado que faziam logística reversa. Hoje, nós temos mais de 4.000 empresas. De 18 para agora, mesmo com pandemia, com todos os problemas que nós tivemos nesse período. E no primeiro semestre de 2021, nós aumentamos em 584 empresas.
Então, a gente percebe que existem formas de avançar e que essas formas precisam ser trabalhadas. Depois, quando vocês receberem o material, vocês vão ver que eu deixei bem detalhado no material, o material é bastante detalhado para vocês poderem acessar, tá? Inclusive, a nossa última decisão de diretoria, que é a 114 de 2019, ela detalha, assim, as metas quantitativas, metas geográficas, porque nós entendemos também que não bastaria falar que vai fazer em São Paulo. Fazer na cidade de São Paulo é fácil, mas eu não posso esquecer os pequenos municípios e deixar de lado. Então, nós criamos metas quantitativas e metas geográficas para atender o estado todo. E as empresas, então, precisam avançar nesse sentido. Então, aqui só estou olhando o slide e passando para vocês, mas vocês vão receber a tabela completa, né? Então, aqui, só para usar um dado específico, né? Nós vamos ter uma meta de 60% na questão dos agrotóxicos, uma meta quantitativa, mas uma meta geográfica de 100%. Nas baterias, 90% quantitativa, 100% geográfica, e aí vai com os anos avançando, tá? Então, esses resultados, eles foram muito positivos. E agora também, no ano de 2021, nós tivemos 64 novos planos apresentados, que os planos são por setores, né? Então, em dezembro de 2018, nós tínhamos em torno de 20 e poucos planos por setor, não chegava a 30, e hoje nós temos mais de 100 planos apresentados. Então, isso, né, na verdade, 171 planos. Então, isso mostra que há um avanço muito grande, tá? E nós agora temos também a decisão de diretoria da CETESB número 8 de 2021, que libera de licenciamento alguns pontos de entrega, algumas centrais de recebimento, e isso foi trabalhado, por exemplo, para os eletroeletrônicos, porque havia um questionamento se eles seriam ou não perigosos, por conta dos componentes. Esse trabalho também tinha sido feito em 2015, a partir de um pedido do Ministério do Meio Ambiente. Vejam, se os componentes são perigosos e nós exigirmos o CADRE, o Certificado, né, de Transporte de Resíduos Perigosos, nós vamos fazer com que o próprio ponto de coleta tenha que ter um certificado desse tipo, e cria uma dificuldade enorme para o ponto de coleta. Sendo que esse ponto de coleta, muitas vezes, vai acontecer aonde? Num shopping, numa loja que vai ter ponto de coleta para os celulares. Então, o nosso entendimento técnico foi de que, enquanto eu não faço a separação, a primeira separação dos resíduos eletroeletrônicos, ele não tem um caráter de periculosidade. Por quê? Porque quando eu tenho o celular em casa, ele também não é considerado perigoso, senão eu teria que ter o CADRE também para ter o celular em casa. Então, tudo isso, né, vai sendo trabalhado tecnicamente para avançar. E, obviamente, nós temos próximos passos. Nós queremos agora aprimorar o que a gente chama de SIGOR, que é esse sistema de gerenciamento da logística reversa, para poder ter todo uma rastreabilidade desses resíduos e um acompanhamento desses resíduos. Nós temos aqui regras novas, nós temos também uma resolução para a parte de compostagem, que é a resolução número 69 de 2020, eu também coloquei no material para vocês, dispensando o licenciamento ambiental de atividades de compostagem quando são compostos orgânicos de baixo impacto ambiental. Então, o que acontecia? A nossa limitação no estado era até 100 quilos dia. Mas nós recebemos demanda dos próprios setores, principalmente assim, condomínios, grandes escolas, que queriam fazer a compostagem e ultrapassavam os 100 quilos. Então, nós fizemos toda uma análise para que isso fosse possível até 500 quilos, sem a necessidade do licenciamento. E aí, obviamente, seguindo uma série de regramentos na aplicação desse combustível.
Mas, em termos práticos, né, desse combustível, dessa compostagem, em termos práticos, isso traz um avanço muito grande para esses setores. Também o nosso trabalho no tema dos combustíveis derivados de resíduos, que foi o que eu mencionei para vocês, o famoso CDR, né? Isso tem crescido muito, porque o aproveitamento energético de resíduos. Nós sabemos, e aqui no estado de São Paulo temos vários casos do esgotamento da vida útil dos aterros, e que começa a haver, né, um desafio de busca de novas soluções. Não sei quantos de vocês acompanharam a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao Código Florestal e a questão dos aterros e a interface de aterros com áreas de preservação permanente, que trouxe uma dificuldade muito grande para a escolha de novas áreas para aterros. Então, cada vez mais a gente vai ter uma dificuldade de estabelecer obras de engenharia que possam fazer aterros, porque a interface com áreas de preservação permanente, ela é quase que sempre presente. Então, uma das possibilidades é olhar, né, que em certas situações nós podemos gerar energia a partir daqueles recursos e não simplesmente aterrar, né? Então, a ideia seria fazer esse aproveitamento, seria substituir os combustíveis fósseis tradicionais com ganhos ambientais e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, para isso, nós criamos critérios técnicos. Vocês vão me perguntar, incineração? Não, não é incineração de resíduos. Inclusive, nós tomamos o cuidado de colocar na norma que não se aceita a mera queima de resíduos. Ele precisa efetivamente gerar energia. E é dentro dessa lógica, né, que nós vamos olhar. Então, reduzir os volumes que vão para o aterro, você aumenta a vida útil do aterro e reduz as emissões de gases de efeito estufa. Então, aquele metano, por exemplo, que muitas vezes vai percolar do aterro, ele vai ser utilizado também para geração de energia, né? E algumas preocupações que nós tivemos e que nós ainda temos e vamos regulando no Estado. Assegurar que a fração seca reciclável vá para reciclagem, então isso está na nossa norma, não pode, né, pegar e tirar aquilo que iria para reciclagem e queimar. Por quê? Porque a nossa lei traz uma ordem de prioridades, e a reciclagem ela estaria na frente do aproveitamento energético. Então, nós colocamos isso no próprio regramento. Precisa atender os padrões de controle da poluição ambiental, ar, água, sólido, então solo, então não pode, né, queimar e gerar emissões que vão prejudicar a qualidade do ar, né, prejudicar o solo. Então, tem controles claros no nosso regramento. Também tem que ter o ganho energético, como eu falei para vocês, e essas são preocupações claras do nosso regramento. Então, tem resolução, que é a 47 de 2020, depois a 84 de 2021, todas elas falam sobre o ganho de energia comprovado e exigem a separação, exigem a reciclagem para fins de levar essa geração de energia. Então, elas vão especificar, né, o uso na produção de clinker, então os fornos de clinker, as caldeiras, o processo de pirólise, de gaseificação, todos eles muito claros em relação ao que pode ou não pode ser feito, tá? E exatamente um controle também na saída, o chamado coprocessamento daqueles resíduos, né, em termos práticos. Então, nós tratamos também, em regra da própria CETESB, o licenciamento das unidades de armazenamento, de triagem, de preparação desse combustível. Então, quando que o licenciamento pode ser feito pela própria agência,
quando que o licenciamento vai ser feito pela área de impacto ambiental, é preciso fazer uma consulta à CETESB para verificar se aquele impacto é tão grande que exige, né, uma área mais técnica especializada, ou se a própria agência pode fazê-lo. Há todo um cuidado e um detalhamento técnico feito pela CETESB e trazendo um regramento claro que, inclusive, pode ser incorporado também em outros estados, tá? E aqui, especificando um pouquinho mais na questão da compostagem, nós temos, né, poucas usinas de compostagem no estado de São Paulo. Para falar a verdade, pelo nosso relatório, né, e o nosso índice de qualidade de usinas de compostagem, nós temos apenas 4 usinas de compostagem no estado de São Paulo, pelo último relatório. Então, o que acontece, né? Nós entendemos ainda que problemas que levam a esse resultado: falta de coleta seletiva, muitas vezes, né? Uma baixa qualidade da matéria-prima, porque também falta educação para a população fazer aquilo, separação da forma correta, dificuldades na operação, na manutenção, dificuldades da colocação do composto no mercado. Então, esses são desafios claros, né? Até da utilização daquele composto na agricultura, porque se você não consegue separar aquilo da forma adequada, se você não tem, por exemplo, uma aprovação pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, você não vai poder aplicar na agricultura. Há também uma concorrência com os fertilizantes minerais. Então, tudo isso levou a esse regramento específico para a compostagem, de forma que nós pudéssemos valorizar os resíduos orgânicos compostáveis e ter critérios, como eu falei, de dispensa de licenciamento. Esse tema ele veio para nós por uma demanda de um setor específico. A gente tem um mandato coletivo aqui na Assembleia Legislativa, com mais de um deputado, em que eles trabalham fortemente nessa agenda, e foram eles que trouxeram a demanda, e depois de um longo trabalho foi possível, então, permitir, né, que se dispensasse de licenciamento nos casos de até 500 quilos de resíduos por dia, desde que fossem resíduos compostáveis, orgânicos compostáveis, segregados na fonte geradora. Esses resíduos teriam que ter uma higienização e para uso próprio ou de terceiro em atividades domésticas, de jardinagem, hortas, paisagismo. Então, com algumas vedações: vedação de utilização em processos industriais, de utilização de lodos de estação de tratamento de efluentes de processos industriais, de lodo de tratamento de esgoto sanitário, não possibilidade de utilização de processamento de animais mortos, mesmo que venham da avicultura, da bovinocultura, suinocultura, não poder utilizar também aditivos químicos, biológicos. Então, a gente percebe que há todo um cuidado para se trabalhar com esses temas especificamente, né? E com isso, a gente conseguiu atender a demanda maior, que era uma demanda de condomínios e de escolas, no uso dessa compostagem nesse formato. Então, também utilizada até para a educação propriamente dita dos alunos, né? E com isso nós estamos avançando cada vez mais. No caso do que eu mencionei para vocês, que é o sistema de rastreabilidade, nós temos hoje, né, vocês devem acompanhar no nível federal, o chamado sistema de MTR, o Manifesto de Transporte de Resíduos, que é uma exigência do nível federal. E nós trouxemos isso para o estado de São Paulo e desenvolvemos o mesmo sistema que está hoje no nível federal, ele foi trazido também para o estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, né, nós começamos no dia 4 de janeiro, nosso pessoal aqui da CETESB não queria de jeito nenhum que nós dessemos início, porque
uma coisa um pouco incipiente ainda, ia ser muito difícil, dependia de muito trabalho manual, mas nós resolvemos encarar, né? Então, para vocês terem uma ideia, de janeiro até agora, né? Eu peguei os dados do dia 18/10, então são os dados assim, né? Exatamente de agora, nós conseguimos cadastrar 53.177 empresas e fizemos 1.722 MTRs, nós emitimos em São Paulo nesse período. Então, a gente percebe, né, que não adianta, você vai começar, de repente vamos ter falhas, vai ser difícil, mas a gente tem que encarar, porque senão a gente não sai, né? A gente não consegue dar o start, sempre vai ter uma dificuldade. E o início foi assim, manual mesmo, o pessoal tendo que ficar respondendo mensagem, tentando resolver 1000 dificuldades, as empresas reclamando, mas aos poucos a coisa foi funcionando e agora a gente já está nesse volume enorme, né? Que é de manifestos de transporte de resíduos, isso vai trazendo uma rastreabilidade. Quanto mais nós tivermos essa rastreabilidade, mais nós vamos saber que estamos controlando a destinação desses resíduos. Então, as rotas tecnológicas, elas também passam por esse controle de para onde nós estamos mandando os resíduos. A gente sabe que a nossa realidade em São Paulo é muito diferente da realidade de outros estados, mas eu coloco isso como incentivo para que se faça, né, essa rastreabilidade, para que se comece esse controle. Porque eu não estou com a apresentação para mostrar, mas assim, no ano de 97, a gente tinha assim, o mapa de São Paulo praticamente vermelho, só de destinação inadequada de resíduos. E hoje ele é praticamente verde, porque nós conseguimos, acompanhando, né, o índice de qualidade dos aterros, ano a ano, de 97 até hoje, ter hoje em São Paulo mais de 97% de destinação adequada dos resíduos. Então, a gente não tem mais lixões no estado. E nós, quando a gente fala dos 2,8% que nós temos, é por conta, muitas vezes, de que você pode ter um aterro que está inadequado. Então, ele está inadequado por quê? Porque você chega lá, vai fazer uma vistoria, vê que não está em ordem, às vezes a gente interdita o aterro, e ele tem que parar, não deixa mais colocar resíduo, ele tem que destinar para outro lugar e pagar muito mais caro até conseguir arrumar a situação. Mas isso é um trabalho longo, não é um trabalho da noite para o dia. Por isso fica um incentivo que é esse de que não adianta, você não faz uma coisa rapidamente, mas você precisa começar, pelo menos, a ter os dados, a fazer a rastreabilidade dos dados. E é isso que vai fazendo a diferença. Eu tive a oportunidade de falar desse assunto em 2009, fui convidada para falar do sistema de gestão de resíduos na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E eu levei, né, o comparativo do mapa do Brasil e de São Paulo, e ali ainda era uma questão sensível, mesmo em São Paulo, mas em comparação com o Brasil, São Paulo já tinha uma condição diferente. E de lá para cá, avançamos mais ainda. Por quê? Porque vai fazendo esse acompanhamento, o órgão ambiental também faz a capacitação. No momento atual, nós temos também um curso que foi formulado pelos técnicos da CETESB, em conjunto com a Universidade de São Paulo, e o fato de eu estar aqui nesse momento também facilitou, porque existia aquele programa da ONU, o programa Cidades, né? Que eu coordenava dentro da USP. E por conta desse programa, nós conseguimos estabelecer um curso de gestão de resíduos com o Tribunal de Contas do Estado e a Universidade, e depois incluir a CETESB. Nós propusemos esse curso para gestores municipais, então um curso totalmente gratuito, simplesmente para capacitar os gestores municipais. E lançamos uma turma desse curso, agora, esse ano, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia da demanda, porque São Paulo tem 645 municípios. Bom, nós lançamos um curso com 60 vagas.
Sabe quantos inscritos? Tivemos mais de 1.000 inscritos. Ou seja, a demanda é muito grande por capacitação, né? Então, a questão é que as pessoas não têm conhecimento técnico. E daí, ok, nós já tínhamos feito assim para 60, agora a gente já está reformulando para que a segunda turma, porque ele é autoinstrucional, então a pessoa entra, ela faz no horário que ela pode, nós gravamos as aulas, né? Alguma coisa assim muito factível para a pessoa fazer no horário que ela pode. Nós já vamos fazer num outro formato para poder, né, colocar muito mais gente fazendo o curso. E da forma como nós fizemos, e talvez pudesse ser alguma coisa a ser pensada aí para vocês, né, como universidade no Tocantins, e se for o caso depois, podemos conversar, professor, e até falar um pouco do nosso formato, do que foi feito aqui, porque ele sai com um certificado da Universidade de São Paulo, no nosso caso. Então, a pessoa recebe um certificado da USP, da CETESB, do Tribunal de Contas, né, e priorizando os gestores municipais. Então, são alguns temas que nós precisamos efetivamente pensar, né, em termos práticos. E nós aqui também hoje acompanhamos toda a questão, né, que diz respeito às emissões de gases de efeito estufa. Então, nós estamos avançando no próprio licenciamento para fins de que essas regras no licenciamento também sejam refletidas. Então, quando a gente fala em rotas tecnológicas, nós precisamos, né, efetivamente, que essas rotas tecnológicas considerem, né, o nível de emissões. Porque nós estamos num período de mudanças climáticas, essas mudanças climáticas cada vez mais visíveis para nós, então não dá para, na área do licenciamento, não se levar em conta também esse aspecto, do quanto nós precisamos trabalhar aquele limite das emissões. Então, o nosso licenciamento, ele já está levando isso em conta, e também a parte que eu chamaria de uma parte mais voluntária. Então, nós lançamos em 2019 o chamado Acordo Ambiental São Paulo, que é um acordo voluntário em que as empresas podem aderir e a CETESB dá um suporte técnico para que as empresas reduzam emissões. E passa não só pela redução de emissões no processo produtivo, mas também, por exemplo, pela boa gestão de resíduos sólidos. Então, nós fizemos isso semelhante ao Acordo de Paris, mas no nível subnacional com as empresas do Estado. Aí começou em 2019 com 55 aderentes, lá às vésperas da COP de Madrid. Agora nós vamos, né, para a Escócia, na COP de Glasgow, e nós já estamos com 800 aderentes. Então, uma coisa impressionante, que em 2 anos avançou tudo isso. E o que eu penso em termos de futuro é que nós não vamos sair do caráter voluntário, mas que nós podemos pensar, né, para aqueles que aderem a esses acordos voluntários, eventualmente um tempo de licença maior. Veja, se você está se esforçando, você vai ter um período, né, talvez de 1 ano a mais na licença, alguma coisa desse tipo, que incentive o setor privado a uma atuação mais favorável do ponto de vista ambiental, que também estaria dentro da agenda tão falada hoje, né, o ESG, que leva em conta o aspecto ambiental, social e de governança corporativa. Então, eu quis trazer para vocês vários assuntos, né, que estão passando aqui pela nossa atuação do ponto de vista de rotas tecnológicas para gestão de resíduos. Eu vou mandar, então, o material que é bem detalhado, com todas as normas, os conteúdos para vocês, e, enfim, agradeço a atenção e fico à disposição também para responder eventuais perguntas. Caso alguém depois queira fazer contato, o material também contém o e-mail aqui da CETESB, né, pelo qual vocês podem entrar em contato com a gente, mas eu já adianto que é o presidencia_cetesb@sp.gov.br. E o meu e-mail da USP, que é o patricia.iglesias@usp.br. Eu agradeço
a atenção de todos e a oportunidade de estar com vocês. Como eu falei, espero que na próxima seja presencial e também convido, viu, se vocês vierem para São Paulo, para nos avisarem, né, para fazerem uma visita à CETESB, conhecerem aqui nossos laboratórios, nossa estrutura, será um prazer também recebê-los aqui. Obrigada. Ótimo, Patrícia, nós que agradecemos. Antes de abrir para as perguntas, professor, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Sim, claro. Excelente, Patrícia, suas colocações foram muito pertinentes, né? Sobre o convite de São Paulo, eu adoro São Paulo. Eu estudei em Campinas, na Unicamp, fiz o mestrado e o doutorado lá, então, da USP, na Poli, eu tinha meus amigos da mecatrônica, então, assim, será um prazer muito grande visitar-se as instalações. Eu aproveito essa parte turística, mais um turismo científico que outra coisa, nesse sentido. Sobre a palestra, realmente muito esclarecedora. Atualmente, minha formação é engenharia mecânica, mas a engenharia ambiental é uma paixão de coração. E eu estou em um laboratório onde tratamos os resíduos eletroeletrônicos. E essa parte, quando mencionou essa parte de aí, realmente me interessei. E minha pergunta seria se hoje vocês têm algo assim mais, vamos falar assim, mais prático para implementar algumas políticas, né? Porque realmente eu tentei aqui na Câmara dos Vereadores, né, fazer uma exposição sobre a necessidade, porque representa um resíduo que, se condicionado inadequadamente, resulta um resíduo perigoso, né? Realmente as pessoas abrem para tirar alguns metais e revenderem, e o resto eles descartam. Mas se vocês tiverem alguma experiência aí para nós, seria interessante nessa parte. Eu agradeceria. E sobre as pilhas e baterias também. Professor, eu posso depois mandar mais especificidades sobre esses temas. Inclusive, nós temos um laboratório específico de eletroeletrônicos na própria USP também, né? E eu posso mandar o que está sendo feito na universidade e os regramentos que nós temos aqui na CETESB. Nós optamos por essa visão da não periculosidade antes da primeira separação, justamente para não criar mais entraves para os PEVs, para os pontos de entrega voluntária, né? Mas precisa haver um acompanhamento muito de perto para que não aconteça isso, né? De uma separação que acabe, na verdade, né, separando aquilo que tem algum valor econômico e deixando o restante ali e gerando problemas ambientais. E eu acrescentaria também que, muito embora eu seja do direito, todas as minhas pesquisas até hoje eu realizo com colegas da engenharia. Então, eu sempre, assim, tenho um apreço enorme pelas diversas áreas da engenharia, e eu brinco que, assim, eu posso dar 1000 voltas, mas quando eu vou ver, eu estou sempre trabalhando com alguém da engenharia. Então, eu acho que tem alguma interface, assim, muito clara entre a questão do direito e da engenharia, porque é impressionante como todas as minhas pesquisas acabam sendo com alguém da engenharia. Então, eu acho que tem, assim, uma forma de raciocinar semelhante entre o direito e a engenharia, ou as engenharias. Perfeito. Eu quero apresentar a nossa subcoordenadora, que está, a Rosemary aqui, Mendoza. Rose, seja bem-vinda, né? A Patrícia expôs algo muito importante aqui para nosso curso e para o público geral que convidamos. Então, eu deixo a Rúbia para que conduza a mesa aí das perguntas, por favor. Agora, nós vamos abrir, né, para as perguntas. Tem
o Ed Júnior, né? A produção de compostagem das usinas são para fins lucrativos ou voltados para programas do governo? Nesse caso específico, nosso regramento não foi para programas do governo. A demanda veio para pequenos produtores mesmo. Então, se eles produzem até 500 quilos dia, né, e utilizam daquela forma, sem ser decorrente da indústria ou sem ser decorrente de estações de tratamento de esgoto, eles podem fazer a utilização. Não tem nenhuma restrição de que tenha que ser para uso do governo. A nossa ideia foi incentivar mesmo a compostagem e não favorecer a qualquer programa específico do governo ou para parques públicos ou áreas específicas do governo. A questão que nós pensamos mais foi mesmo condomínios, né? Enfim, grandes áreas que poderiam estar utilizando melhor e esses pequenos empreendedores também. Ótimo. O Luciano, ele perguntou, né, se há algum modelo padrão, né, de cooperação entre as empresas de logística de resíduos elétricos eletrônicos, uma cooperação entre as empresas de produção desses resíduos, né, de coleta, de destinação e tratamento. Então, não é nem só uma cooperação, é um termo de compromisso. A Política Nacional de Resíduos, né, ela fala em 3 tipos de instrumentos, seria o acordo setorial, o termo de compromisso ou o decreto. O acordo setorial normalmente é feito em nível federal. Nível estadual seria o termo de compromisso, ou quando não há acordo setorial, ou para se exigir algo além daquilo que está no acordo setorial. Então, o que o Estado fez? Ele procurou utilizar os termos de compromisso, porque o nosso entendimento foi o seguinte: eu posso até ter uma lógica geral federal, mas eu quero olhar o que interessa para o Estado de São Paulo. Então, pela lógica do Estado, eu vou buscar um termo de compromisso. Então, esse termo de compromisso, ele não é uma mera cooperação. Realmente, aquele setor, ele é obrigado, praticamente, eu posso usar essa palavra, a celebrar o termo de compromisso. Por quê? Lembrando aquela resolução que eu falei de 2015, que é a 45, ela está em vigor até hoje. Então, se aquela empresa que é licenciada pela CETESB, no caso, toda a parte industrial em São Paulo é licenciada, se eu quero, né, colocar o produto no mercado aqui em São Paulo, eu sou obrigado a fazer a logística reversa. E como que eu vou fazer a logística reversa? Por meio de um termo de compromisso com a CETESB, com metas quantitativas e metas geográficas. Se eu não estiver nesse termo de compromisso, a gente tem uma área específica para isso na CETESB. Então, supondo, né, que a indústria vai lá na agência, são 46 agências da CETESB, está lá na agência do interior, a nossa área de logística está aqui em São Paulo. Quando a agência recebe lá o pedido, e ela já sabe que aquele setor é um setor específico que envolve logística reversa, ela já remete para a área de logística e fala: fulano está no termo de compromisso, está tudo certo? Se ele não tiver, ele não obtém licença. E o que a gente fez quando a gente criou todo esse sistema? Uma capacitação das 46 agências explicando exatamente tudo isso para os nossos técnicos. Então, tudo isso funciona numa, vamos dizer, cadeia muito lógica. E o próprio gerente, a própria agência não vai dar licença se o fulano não, né, a empresa não estiver na logística reversa. Então, não é uma mera cooperação, vai além disso mesmo. Mas está tudo ali, assinado, né, e com exigências técnicas. Ótimo. Outra pergunta. Existe alguma legislação estadual que restringe o descarte de eletrônicos nos aterros de São Paulo? E se não existe algo pensado nisso, pensando sobre isso? No caso, nem é necessário uma legislação estadual, porque a gente tem, né, desde resolução do CONAMA e a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 12.305, ela já proíbe, porque ela diz que
em tudo aquilo que eu posso dar uma destinação ambientalmente adequada, em especial, ela coloca aquela lista do que deve ter logística reversa, eu não posso colocar em aterro. Então, eletroeletrônicos não podem ir para aterro, eles têm que ter uma outra destinação, que no caso é exatamente isso, vai ter que ser devolvido para os fabricantes, que eles sim vão ter que dar destinação. Então, seja separação, seja exportação, né, para outras finalidades, vai ter que ser feito independente do serviço de limpeza urbana. Então, não é o município também que vai ficar responsável por esse tipo de resíduo, e sim o fabricante, né, o comerciante que pode ter o ponto de entrega e vai devolver. Por exemplo, aqui a gente orienta os municípios, que os municípios não licenciam a indústria, mas eles licenciam o comércio. Então, o que a gente faz? A gente orienta os municípios a, no alvará para o comércio, exigir o ponto de entrega voluntária. Porque aí ele consegue ter esse poder de falar quantos pontos de entrega eu preciso ter nesse município e de que forma eu vou esquematizar isso para gerar a destinação adequada. Ótimo. A pergunta da Marina. Você acha que a dificuldade de ter coleta seletiva é mais sobre a educação ambiental ou porque geraria um custo maior para a prefeitura e as empresas que fazem essa coleta? Marina, é o seguinte, realmente o custo é maior e é muito maior. Então, eu posso responder assim, do ponto de vista, como que eu posso te falar? Legal. A lei prevê a coleta seletiva. Então, do ponto de vista legal, eu posso trabalhar a questão da coleta seletiva. Do ponto de vista prático, se você fizer essa pergunta para a Patrícia, o que eu penso? Que existem vários países onde não existe a coleta seletiva. Existe a obrigação de o consumidor levar a determinados pontos de entrega. E que eu acho que isso também é válido. Porque muitas vezes aquele mesmo caminhão que faria a coleta dos outros resíduos, ele vai ter um custo muito maior para fazer a coleta seletiva. E talvez isso ensine menos ao consumidor o quanto, né, que o seu consumo também contribui para os problemas ambientais. Então, a meu ver, ok, nós temos previsão legal, vamos ter que trabalhar na coleta seletiva, mas talvez nós pudéssemos ter outras alternativas. Porque se o consumidor leva, se o consumidor até paga muitas vezes pela destinação, ele sabe que aquilo tem um custo e ele vai querer gerar menos resíduos. Então, esses elementos, eles são elementos importantes do ponto de vista da educação do consumidor. Então, eu não acho que tudo é solução pela coleta seletiva. Eu, Patrícia, pessoalmente, eu entendo que nós podemos buscar essas outras alternativas, né? E em alguns municípios funciona assim, você tem pontos onde a pessoa vai lá com o carro e leva as coisas. E eu não vejo nenhum mal nisso. Ótimo. O Thaleson perguntou qual tem sido o seu maior desafio enfrentado à frente da CETESB. Olha, eu acho que a gente tem muitos desafios, mas assim, como eu estou falando aqui, eu vejo que tem muitas mulheres aqui no grupo, né? Eu acho que vale a pena dizer que também é um desafio do ponto de vista de gênero, porque eu sou a primeira mulher a presidir a CETESB. É uma empresa de 53 anos, mas que começou, né, como uma empresa de saneamento, então muito formada por engenheiros e que sempre foi uma profissão muito mais masculina do que feminina. Então não é simples ainda, né, esse tipo de questão. Nós vemos, né, o quanto nós temos que trabalhar lá no Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 5, da igualdade de gênero, e que hoje nós temos, óbvio, nós temos o acesso na universidade, mas que nas posições de direção ainda é muito pequeno o número de mulheres. Então, isso seja na política, seja na universidade, né? Eu sou professora da Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco, nós temos em torno de 20% de mulheres. E em posição de direção, até hoje nós tivemos uma mulher como diretora.
numa faculdade que foi fundada em 1827. Então, eu acredito que esse seja um grande desafio. Nós fizemos aqui na empresa uma série de políticas para esse tema. Inclusive, nós temos regra para fins de eventos, de número mínimo de mulheres, salas para aleitamento, uma série de questões, né? E aí eu falo não só das mulheres, mas também das questões LGBTQIA+, vários temas que precisam ser trabalhados. Então, para além dos temas ambientais, eu acredito que haja outros assuntos que são importantes e que são desafios de gestão, que precisam ser encarados, né, e encarados de uma forma geral no nosso país. Excelente. É muito inspirador ver uma mulher num alto patamar, porque, principalmente nos dias de hoje, quando nós mulheres estamos sempre em busca de ter os nossos direitos, e parece que sempre que a gente dá um passo à frente, vem e coloca a gente 10 passos atrás. Então, ter você, mulher, na presidência de um órgão tão importante a nível não só estadual, né? Porque a CETESB ela tem uma importância muito grande a nível nacional. É muito gratificante ver isso. O Luciano fez outra pergunta aqui para finalizar. O processo de destinação dos resíduos eletrônicos para o seu tratamento, venda fora do Brasil, apresenta alguma barreira burocrática ou complicações de processo? Pois, por exemplo, as CPIs, o tratamento é bem PCI, na verdade. O tratamento é bem difundido fora do Brasil, mas já no Brasil pouco explorado. Seria a placa de circuitos impressos. Muito obrigada, professor. Então, na verdade, eu acho que esses desafios, eles ainda estão presentes, né? Porque muitas vezes nós poderíamos ter alternativas melhores, até mesmo no país, e a gente sabe que ainda grande parte acaba sendo exportada e não tratada efetivamente no próprio país, né? Então, para resíduos eletroeletrônicos, eu acredito que nós ainda temos espaço para desenvolvimento de tecnologia no Brasil, a meu ver. E aí, no caso de vocês e nos cursos voltados à parte das engenharias, há um espaço bom de trabalho, né? Porque os temas ambientais, eles têm isso de interessante, eles abrem campos novos, né? Eu lembro que há já uns bons anos, né, vendo assim as pesquisas de mercado mostrando, né, o quanto que nós ainda temos de espaço para novos trabalhos e novas áreas dentro do aspecto ambiental e de como são áreas ainda que vão crescer. E no caso de resíduos eletroeletrônicos, é isso. Eu particularmente, né, claro, eu não sou uma pessoa da área técnica, eu sou da área jurídica, mas eu vejo como um espaço grande ainda para crescimento e, em especial, para desenvolvimento de novas tecnologias. Que aqui eu coloquei algumas que nós trabalhamos em resíduos, mas eu não entrei propriamente no tema dos eletroeletrônicos, e que eu acho ainda bastante incipiente em termos de tecnologia aqui no nosso país. Ótimo. Doutora Patrícia, eu, em nome do Grupo PET, gostaria de agradecer a você pela sua presença, né? Hoje, que o aumento da geração desses resíduos... Alguém falou? Ou não? Não. Tá. O aumento, né, dessa geração de resíduos sem tratamento e a destinação adequada é um grande problema no nosso país, que geram inúmeros impactos, né? E ter essa palestra com você, na verdade, essa aula com você, nos deixa bem mais esclarecidos sobre as leis, tecnologias, e eu gostaria mesmo só de agradecer pela sua participação, pela sua ilustre participação
é muito bom ter pessoas de peso a nome nacional na nossa universidade, né? Esse evento, ele é o maior evento do estado de engenharia ambiental, que é organizado por nós, e ter nomes de peso. Pela manhã tivemos o professor Von Sperling também, que é de nome nacional, e ficamos muito felizes, e obrigada. Professor, o senhor vai falar mais alguma coisa? Só agradecer rapidamente a Patrícia pela atuação na secretaria. Ela fez uma parte que fechou um ciclo, né? Ela fez na secretaria algo que depois concretizou na presidência da CETESB. Meus parabéns, como mulher, assim, no sentido de não foi fácil, eu sei que isso não é fácil, né? Então, que sirva de inspiração para as mulheres que estão presentes aqui, sua atuação e sua vida, porque eu vejo aí que foi uma vida dedicada e tendo todo isso, levando o país para patamares internacionais, isso nos orgulhece muito ter vocês aqui. Obrigado pela abertura, eu sim, já estou convidando para o ano que vem, para esse evento que nós sempre realizamos. Tomara que seja presencial, para ter aqui sua presença. E essa parte dos cursos também seria interessante. Eu convidaria um professor da área que trata sobre isso, para depois nós conversar e trocar essas ideias aí. Muito interessante sim. Obrigado e tá aí a mensagem. Bem, eu gostaria mais uma vez de agradecer pela oportunidade, agradecer a você, professor Juan, agradecer a Rúbia, que fez a mediação, né, desse painel, e a todos que nos acompanharam nessa tarde. Dizer que lecionar e, enfim, participar de eventos como esse, para mim, é uma grande escolha, é a principal escolha da minha vida. Por isso que mesmo estando hoje numa atividade, né, muito mais assim de gestão e muito mais administrativa, eu não abro mão das minhas atividades de docência e também das minhas atividades de orientação de mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque eu digo que a universidade tem que estar sempre em primeiro lugar. E que é, na verdade, para mim, algo que eu faço como eu nem considero como trabalho propriamente dito, mas como algo que eu quero fazer em prol daquilo que eu desejo para o nosso país. Então, eu fico muito feliz de participar com vocês, de estar com vocês, contem sempre comigo, e eu vou mandar o material para vocês, e vamos falando sobre as questões outras que foram aqui, né, levantadas, e, enfim, espero estar em breve presencialmente aí, ou vocês aqui na CETESB, como eu falei, convidados, sem dúvida, e vamos, né, fazendo a diferença. Nós não estamos mais nas grandes revoluções, mas nós, sem dúvida, podemos fazer pequenas revoluções individualmente. Eu acho que é isso que cada um de vocês pode fazer, é isso que eu também procuro fazer. Então, sucesso a todos, sucesso no curso, nos estudos, na universidade, e foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Obrigada. O prazer foi todo nosso. Inclusive, a gente vai te enviar um e-mail, a gente tem um projeto aqui, né, com o professor Juan, de coleta desses resíduos elétricos e eletrônicos, que inclusive a gente vai ter um dia D de coletas aqui em Palmas, né? Vai ser 2 dias de coletas. E a gente gostaria de compartilhar o nosso projeto com você, para você dar até dicas, dar uma olhada. Seria interessante essa troca. Ótimo, Rúbia. Você pode me mandar, se você puder mandar nesse e-mail da USP, até para eu já te respondo com a apresentação. Assim, se eu coloquei alguma coisa errada no endereço, só não esquece que é patricia.iglesias com C, IGLECIAS, @usp.br, tá bom? Obrigada.